graça e paz. Depois que a senhora ministrou sobre a minha vida, eu fiz a pergunta ao anjo, né? E ele respondeu que sim. E então eu fui levada ao céu. E lá no céu eu fui levada a um grande salão. E nesse salão tinha uma mesa com homens sentados. E eu reconheci aqueles homens, né? E lá estavam Isaías, Daniel, Jeremias, Elias. E Isaías, ele se levantou da mesa e ele se aproximou. E ele disse: te esperávamos. E nós sorrimos, né? E ele me convidou a sentar na mesa. E cada um começou a falar, sabe? Eles se revezavam para falar de um a um, sabe? E eu permaneci ali em silêncio, absorvendo cada palavra, sabe? Admirada por estar ali. E o primeiro a falar foi Isaías. E ele disse: o temor do Senhor é a raiz da santidade. Quando vi assentado sobre um alto e sublime trono, percebi quem eu era. Percebi o quão impuro eu era. Toda santidade nasce da revelação de quem Deus é. Quem não o vê não pode andar em santidade. E Daniel logo depois começou a falar. E ele disse: a Babilônia tentou me alimentar com sua mesa, mas eu permaneci jejuando pela mesa do céu. Santidade é dizer não ao que o mundo oferece, mesmo quando ninguém está olhando. E Jeremias também começou a falar. E ele disse: eu fui chamado desde o ventre, e chorei por um povo que se desviava. A santidade me custou amigos, honra, alegria, mas quem carrega a dor de Deus sobre a nação não se importa com as dores que o mundo pode lhe dar. E logo depois, Elias também começou a falar. E ele disse: eu fui levantado em tempos de idolatria, e quando todos se curvaram a Baal, eu permaneci em pé. Não porque eu era forte, mas porque conheci aquele que me levantou. O fogo que desce do céu só consome altares limpos. E depois o anjo apareceu e ele disse: ainda não terminou. Algo mais que o Senhor quer que veja. E então ele me levou a um grande jardim. E era cercado assim por muralhas de pedras brilhantes, sabe? Era um jardim muito bonito. E no centro tinha uma fonte. E do lado dessa fonte estava sentada uma mulher. E ela se levantou quando me viu. Ela sorriu. E era Ana. E ela disse: a paz do Senhor, filha. Eu estava ali esperando. E eu sorri e eu sentei ao lado dela. E ela segurou as minhas mãos com carinho, sabe? E ela começou a falar. E ela disse: a dor não é um obstáculo à santidade. Muitas vezes o caminho. Eu gemia diante do altar, mas minha entrega veio antes da resposta. E ela pegou um pergaminho que estava do lado dela. E ela me mostrou as palavras. E lá estava escrito: por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição. Mas o mais poderoso foi o que veio antes. Senhor, se me deres, eu devolverei. O céu honra votos de alma. E eu perguntei a ela: como é possível viver separada em tempos tão difíceis, em meio a tentações e pressões? E ela respondeu: a carne se cala quando o espírito se alimenta. Muitos alimentam sua carne com distrações, mas a alma faminta pela presença não tem espaço para o pecado. Santidade é fome, filha, e o Espírito Santo responde à fome. Diga à igreja: o Senhor está levantando mulheres de altar,
não apenas de púlpito. Mulheres cuja lágrima é oração, cuja espera é profecia. O Senhor não procura quem sabe falar bonito, Ele procura quem vive separado. E ela eu não sei explicar muito bem, mas ela passou os dedos assim pelas águas da fonte, meio que brincando, sabe? E ela disse: a santidade não é só para o espírito. O corpo também pertence ao Senhor. Hoje muitos dizem: o Senhor vê o coração. E é verdade. Mas esquecem que Ele também habita no corpo, que é templo. E eu perguntei a ela: mas por que hoje muitos negligenciam isso? E ela respondeu: porque perderam o temor. A santidade foi trocada pela conveniência. O que antes era altar, agora virou vitrine. E ela pegou um rolo de pergaminho que estava guardado entre suas vestes. E ela desenrolou e ela me mostrou um trecho conhecido, que está lá em Coríntios, que fala: não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? E ela leu, e ela, ao terminar, ela disse: o templo não era lugar de vaidade ou de profanação, era lugar de glória. Tudo que tocava o altar precisava estar limpo. Porque hoje seria diferente? E eu fiquei em silêncio refletindo sobre aquilo, sabe? E então ela tocou no assunto da sã doutrina. E ela disse: a sã doutrina é como a cerca do jardim. Sem ela, tudo se perde, tudo se mistura. A beleza da verdade está na separação, na pureza. Hoje, muitos rejeitam a doutrina como se fosse peso, mas ela é proteção, perdão. E ela disse: filha, diga à igreja, quem ama a doutrina ama o noivo. Quem despreza a doutrina já se afastou do altar. E nos levantamos, né? Ela se levantou e eu me levantei logo depois. E ela disse: o Senhor está chamando o seu povo de volta à separação. Não apenas no espírito, mas no falar, no vestir, no pensar, no olhar. E ela colocou a mão no meu ombro. E ela disse: a santidade não é um peso, é um privilégio. A marca dos que pertencem ao santo. Não se esqueça, corpo, alma e espírito, tudo é dele. Viva como quem sabe disso. E então o anjo, ele me trouxe novamente, amém? A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e amigos, aqui é o apóstolo Juscelino Alves. Meu Deus, que experiência forte, né? Que ensinamentos tremendos, né? E antes de eu comentar um pouquinho, eu quero ler um texto que está lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, diz assim: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, né? Glória a Deus, amém, amados irmãos, que experiência tremenda. Amém. O Senhor nos chamou à santidade, irmãos, e não há santidade sem separação. A palavra santa, ela já quer dizer separado, né, irmãos? E sem santidade ninguém vai para o céu, ninguém verá o Senhor. Amém, queridos? Então, que experiência, né, tremenda de cada profeta, né, que falou com ela, que falou com a jovem Hillary, né, e por fim, né, a profeta do Senhor falou com ela também, amados irmãos. Então, nós vemos que a obra que o Senhor tem feito na Shalom, a obra que o Senhor tem feito em nossas vidas, é uma obra de salvação. O Senhor tem arrebatado, o Senhor tem curado, o Senhor tem operado milagres. Temos lutado contra feiticeiros, contra bruxos, contra principados, contra potestades. Irmãos, é guerra, né, apóstola? A santidade, ela é uma guerra. Para você se santificar é uma guerra. Para você abrir mão do pecado, abrir mão das coisas que pode te levar para o inferno, é uma guerra. Satanás, ele trava uma guerra diária. Irmãos, eu estava meditando, apóstola, sobre os heróis da fé,
lutaram, romperam, né, venceram, né, hoje estão no céu, conquistaram a sua salvação, e nós estamos aqui na terra, nós temos muito o que lutar, não é isso, apóstola? É isso, amém. Temos muito o que lutar, né? E o caminho da santidade, esse trilhar de santidade é algo muito lindo, necessário e preciso para cada um de nós, que almejamos morar no céu, que vivemos para a glória do nome do Senhor, para louvar, para que o nome do Senhor seja glorificado com nossas ações e obras, né? Que vivemos para agradar ao Senhor. E eu achei interessante que em cada tempo dos profetas, eles passaram por situações em que eles tiveram a oportunidade de trair ao Senhor, de negar ao Senhor, de abandonar a fé, mas eles optaram em perseverar no Senhor, né? Eles optaram, eles decidiram que, independente das circunstâncias, eles permaneciam com a aliança, na sua aliança com Deus. Então, assim, é uma mensagem de um despertamento espiritual, ao mesmo tempo nos motiva a avançar, a querer ter mais intimidade com o Criador, a viver uma vida de santificação diária, uma vida de santidade mesmo, porque sem a qual não veremos o Senhor, sem a qual não veremos a Deus, né? Então, realmente foi uma experiência muito forte, muito impactante, e assim como edificou a vida da Hillary, a vida de quem já ouviu e quem estará ouvindo essa experiência também, eu creio muito nisso, porque são as ferramentas que o Senhor usa nos últimos dias para nos trazer, né, digamos que despertamento espiritual para a nossa vida, de intimidade e de santificação diária. E é onde fica bem claro que a santificação não é só o corpo que Deus quer, ou só o nosso coração, não. Ele quer o nosso corpo, alma e espírito, sejamos plenos e completos no Senhor. Amém? Então, que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Amém. Espero que essa experiência tenha edificado a sua vida e que você siga avançando em nome de Jesus. Amém, apóstolo? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essa experiência, que o Senhor continue abençoando a tua filha, Pai, que a tua graça continue sendo derramada sobre ela, sobre nós, sobre cada um que está ouvindo essa experiência, e que possamos, meu Pai, seguir firme e forte caminhando, andando no centro da tua vontade, Pai. Cuida de cada um de nós e muito obrigado em nome de Jesus. Amém e amém. Tome posição como um soldado forte, não perca o teu alvo, desafie até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do